Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e verdejante tarde. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, eu sou metafísico, trabalho com a metafísica da saúde, numerólogo e leitor de oráculos, principalmente o oráculo das runas, mas também trabalho com baralho cigano. Então, a gente vai fazer a leitura do seu signo para essa semana e ver o que as runas trazem de orientação, trazem de posicionamento em relação à semana como um todo, a sua parte amorosa e também a parte profissional. Então vamos ver aqui dentro do jogo das runas, começar com o signo de Áries. A gente tira aqui a gente saca 3 runas e vamos ver aqui o que vai dar para o signo de Áries. Arianos, Arianas, o que nós temos hoje? Qual que vai ser a boa para vocês esta semana? O que tem que se posicionar? Bom, então a gente vê que a semana do Ariano, a semana da Ariana, ela já está trabalhando mais com um movimento mais pé atrás, né? Não tanto assim ir adiante, mas como se fala no futebol, né? Mais jogar na retranca, ou estar mais recuado. Então, é uma semana em que os posicionamentos arianos, os posicionamentos de vocês arianas, eles estão mais recuados, e a semana pede um movimento mais de retorno a si mesmo, alguma coisa um pouco mais fechado. Para alguns arianos e arianas é um momento um tanto quanto desafiador, visto que eles se encontram numa situação muito conectado ao desânimo, então trabalhar o ânimo essa semana também. Nos relacionamentos a gente vê forte presença do sol aqui, trazendo esse brilho pessoal, fazendo as pessoas brilharem. Como vocês estão uma semana mais recuado, tomar cuidado para que seu brilho pessoal, para que o que você tem a mostrar para o sua parceira, seu parceiro, que possa atrair ele mais para você, não se torne justamente o contrário, brilha demais e afasta completamente. Então toma também cuidado, justamente porque está no momento de introspecção, por assim dizer, não bem um momento de introspecção, mas mais fechadinho, se ele não vai se tornar esse brilho algo que possa atrapalhar mesmo os seus planos. Então use com sabedoria o seu carisma pessoal que tem alta esta semana. E a gente entende muito porque que vocês alianos estão um pouco mais recuados, porque na área do trabalho a gente tem uma certa estagnação, as coisas não fluindo verdadeiramente. E aí, onde que não está fluindo verdadeiramente? Você, como eu falei, a energia da semana ela traz a ideia de uma necessidade de recuo. Então, se eu estou recuando, eu não estou avançando, eu não estou indo para lugar nenhum a não ser para trás. E às vezes nem para trás eu estou, simplesmente estou firmando uma posição. O recuo ele pode ser entendido também como firmar uma posição. Então, nesse momento eu faço as minhas outras coisas paralisarem também. Lembrando que as duas cartas elas também têm um sentido preservativo de proteção. Então entenda também como uma semana um pouco mais na defensiva. Bom, agora vamos para o signo de Touro, entender como vai ser essa semana para os queridas taurinas. Uma semana boa, uma semana maravilhosa, uma semana transformadora no fim das contas, que vai trazer aquilo que necessita ser trazido para cada uma das pessoas de Touro, né? Bom. Então, semana de Touro, semana de movimento, semana de bastante. Estou errando a câmera porque está espelhado para mim. É a semana de bastante movimento, recebimento de mensagens. Então, fiquem atentos àquilo que vocês perguntaram para o universo, aquilo que vocês perguntaram para Deus, o recebimento de mensagens chegando. Talvez é mais interessante vocês observarem o mensageiro dessas mensagens e não tanto o conteúdo dessas mensagens. Na parte do amor, o amor, nesse caso, eu não sinto estagnado, mas eu sinto com um certo esfriamento. Então,
que eu entendo é que essa preocupação de receber as notícias, as notificações, elas estejam minando também a sua conexão com a figura amada. Então, é uma semana de mais esfriamento nos relacionamentos. Isso não é ruim. Às vezes é preciso ter uma certa frieza no pensamento e na razão para que se possam tomar as decisões mais assertivas. Em termos do trabalho, confie no seu poder pessoal, confie na sua garra mesmo, o conteúdo que você tem dentro de si. Tá? Lembra que o Deus está fora e o Deus está dentro, a Deus está fora e a Deus está dentro. Então aqui é um momento de realmente não desistir até que o apito final seja trazido e tocado para vocês, encerrando a partida. Então, lembra a canção do Raul? Lembra que a canção não está perdida, tente outra vez. Então, basicamente, esta é a lição os taurinos. Agora, para os geminianos, eu não vou fazer propaganda para o melhor signo que existe. Opa, fiz. Então vamos lá, vamos ver como vai ser a semana geminiana. Semana maravilhosa, semana belíssima, né? Para que vocês não acham que eu estou puxando a sardinha só para o signo de Gêmeos, eu estou usando essa mesma fala para todos os signos. Então vamos lá. Lembrando que eu também sou beneficiado, não beneficiado com a leitura das runas, porque isso me traz uma inquietação. Nossa, as runas não estavam querendo sair. Acho que é só porque eu fiz propaganda para o signo de Gêmeos, elas estavam escorregando na minha mão. Então, vamos entender como é que vai ser essa semana para nós geminianos. Bom, vou começar com essa câmera espelhada tá me leva à confusão para não mostrar uma coisa invertida. Então a gente vê que a semana é uma semana de abertura para nós geminianos, né? Uma semana de iluminação nos nossos caminhos, iluminação no sentido de mostrar aquilo que está à frente. Lembrando que mostrar aquilo que está à frente, iluminação, abertura são palavras neutras, tá? Então, geminiano, geminiana, atenção, atenção, atenção àquilo que está sendo mostrado para nós. Talvez seja uma necessidade que a gente tenha que inflamar a nós mesmos, né? E pegar o fogo de nosso ser e tocar o terror, tocar a ação mesmo, porque é uma semana de abertura e vai estar mostrando os caminhos. Agora, o que está sendo mostrado nesses caminhos vai muito do que você andou fazendo por aí, o que você andou se preparando ou que você andou mostrando. Talvez você tenha pedido que te mostre o real motivo pelo qual você não esteja prosperando, e na hora que abre essa luz, que dá clareza, que tem essa abertura, aí é um espelho. E aí, você está pronto para isso? Agora, relacionamento, um relacionamento mais calmo, é interessante procurar as causas, raízes no relacionamento, aprofundar mesmo, uma semana de aprofundamento no relacionamento. Talvez o relacionamento precise dar uma cavada mais profunda, coisa que o geminiano costuma fugir um pouquinho, né? Somos uma tendência mais ar e menos terra, então cavar não é com a gente, mas mesmo assim ele pede para uma coisa um pouco mais profunda, procurar entender, compreender as coisas mais profundas e não tanto superficiais para os relacionamentos. Ou seja, para quem está querendo um relacionamento a longo prazo, é uma semana muito boa para fazer essa manutenção do longo prazo. Para quem está querendo um relacionamento só de curto prazo, do tipo instantâneo, não é uma semana muito boa. Pode ser que vocês tenham uma experiência muito negativa essa semana em relação ao relacionamento. Em relação ao trabalho mais lento, mais vagaroso. Aqui eu não vejo um trabalho parado, mas só vejo ele mais vagaroso e tendo que refazer coisas que talvez não tivesse que ter que refazer essas coisas se tivesse prestando mais atenção. A gente de Gêmeos é um tanto quanto cabeça de vento. Há de convir isso, né? Não todos, lembrando que isso aqui é uma leitura geral e eu me incluo sim nessa cabeça de vento.
Então vamos para os cancerianos, cancerianas. Como é que vai ser a sua semana? Uma semana maravilhosa, uma semana linda, uma semana verdejante de câncer. Olha, cancerianos, cancerianas, é preciso vencer muito o desânimo dessa semana, que já é uma situação menos animadora, diferente do ariano. Isso aqui eu já sinto mais uma semana desafiadora de se colocar em ânimo, de colocar verdadeiramente uma pilha maior na sua ação. Então, uma semana para trabalhar mais o ânimo e a vontade. E esse ânimo vai ser muito necessário porque nos relacionamentos as palavras não serão ouvidas corretamente. A gente fica brincando da retrogradação de Mercúrio. Ele não está retrógrado, mas aqui a gente tem uma dificuldade na expressão e na fala do canceriano. Então, não é uma semana que tem que ser tem que ter muita atenção naquilo que vai falar, tanto para os novos relacionamentos para com os antigos. E aí vem de novo essa energia do desânimo. Agora, cancerianos, esses relacionamentos que eu estou sentindo aqui não são somente os amorosos. Estou falando numa situação geral, tá bom? Todos os relacionamentos. E no trabalho, então aquilo que não dá sorte no amor, dá sorte no financeiro, né? Então aqui é uma semana de brilho dentro da área do trabalho e também nas questões dos financeiros aqui, não somente para isso. E eu vejo também pessoas entrando e conseguindo suas vagas e afirmação dos seus projetos pessoais. Leão, leão, leão. Leão, 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 és o rei da criação. Tinha uma musiquinha que era assim, não tinha? Então vamos lá, vamos entender como é que vai ser essa maravilhosa semana para o leonino. Essa fantástica e exuberante semana para Leonina. O que nós temos para vocês esta semana? Tem que fazer cara de poker toda vez que eu tirar a runa para não entregar o ouro. Olha só que semana lindamente desafiadora pro Leão. Vamos lá. Então, Leão, criatividade está em baixa, força de ação, força de concretização, está tudo em baixa. É uma semana extremamente desafiadora no quesito existência. Aqui ela vai estar trazendo muito essa ideia das coisas estarem dando erradas, das coisas estarem dando para trás, das coisas estarem se resolvendo tal qual vocês não queriam que resolvesse. Preste bastante atenção, leonino, preste bastante atenção, leonina. Isso é para afirmar o seu jogo de cintura, tá? Muitas das coisas que derem errados essa semana, entenda como trabalho para o jogo de cintura. Lembra? Eu sempre falo isso para vocês. O que é mostrado é uma tendência. Se essa tendência vai se concretizar ou não, depende muito de você. Então, a tendência essa semana é ser uma semana extremamente desafiadora nos relacionamentos, e a gente começa a ver o porquê nisso. A gente tem um momento de uma crise bem grande. Aqui ela vem justamente com essa palavra, crise nos relacionamentos, provocando uma enxurrada de emoções para vocês leoninas e para vocês leoninos, trazendo a necessidade de talvez ter que ou encerrar um relacionamento ou reconstruí-lo do zero. Mas entenda, é necessária a crise. Toda crise ela só vai ter uma resolução ruim se a gente dá caminhos ruins. Se a gente der um significado positivo, ela vai nos crescer, mesmo que seja esse crescimento a um prazo um pouquinho maior, e isso reflete também no nosso trabalho. Então, leoninos, leoninas, trabalho essa semana, atenção, atenção, atenção ao seu estado emocional, tá? As coisas não acontecendo de maneira legal porque o seu emocional está abalado, tá bom? Então, cuida bem do seu emocional. É necessário você se impulsionar para frente para que você não acabe levando toda essa carga emocional por todas as áreas da sua vida. Virginianas, virginianos, vamos aqui entender como é que vai ser a sua semana. Semana boa, uma semana poderosa, uma semana extremamente proveitosa para vocês. E eu falo dessa maneira enquanto mexo para ativar essas energias
Mas se elas tiverem de vir desafiadoras, elas vão vir desafiadoras. E tá tudo certo que o desafio seja para crescer vocês como pessoas. Então, virginianas, virginianos, é uma semana que tem uma necessidade muito grande de autoafirmação. Aqui já vem com a ideia da autoafirmação, uma semana em que precisa olhar com mais atenção para você, menos atenção para o outro. E aqui me traz a ideia de menos atenção, menos o olhar para vocês com uma crítica menor, né? Procurando olhar os seus acertos, não como tapinha nas costas, mas também como uma autovalorização. E falando em autovalorização, em termos do amor, uma semana muito boa dentro da parte amorosa, ganhos relativos ao amor, presentes, dando e recebendo presente, as condições necessárias para ajudar e fortalecer aqueles que estão junto com vocês através da parte financeira. Talvez seja interessante vocês, aproveitando que eu estou ouvindo aqui o gavião piano aqui perto de mim, talvez seja interessante vocês se conectarem a sua intuição, que vocês têm uma intuição prática muito boa, para que vocês possam receber talvez esses influxos e saber como auxiliar de uma forma verdadeira, menos crítica, mais prática aos seus companheiros e companheiras. E se você não tem essa runa me conta que talvez seja interessante você focar um pouco mais na sua carreira e menos no relacionamento para essa semana. E aí a gente vê isso, que é uma runa de sucesso para quem está buscando emprego, o emprego sendo achado, quem está procurando gerar uma promoção para vocês essa semana, ela conseguindo tomar cuidado somente para que essa energia de vitória ela não te contamine ao ponto de você querer passar por cima de outras pessoas também. Bom, vamos ao libriano, a libriana. Como é que vai ser a sua semana? Que essa semana seja maravilhosa, que essa semana seja plena, que essa semana seja, na pior das hipóteses, didática para você. Então vamos lá. Librianos, librianas, uma semana muito boa, que venha a semana linda. Eu lembro sempre que aqueles resultados que saem negativos, eles não são para todo mundo. Alguns estão desconectados nesse sentir do signo e por isso eles não manifestam dessa maneira, e outros eles já entenderam que precisam fazer as modificações e ao ouvir essa leitura eles já fazem o movimento e saem das tensões relativas a essa semana. Bom, também para o libriano não é uma semana muito fluida, é uma semana desafiadora. Aqui a gente está falando sobre, vai ser uma semana de perdas financeiras, por assim, perdas financeiras ou perdas materiais. No tocante é que pode ser desde pequenos inconvenientes, como torneira quebrando, tem que fazer a manutenção do carro emergencialmente, até mesmo coisas do tipo entrar num golpe. E aqui tem muita atenção para isso. Seja menos cabeça dura essa semana, para que você não seja influenciado para isso. Em contrapartida, aqui eu também vejo, para quem está trabalhando no ramo imobiliário, atenção para quem está buscando casa, atenção a ofertas surgindo para vocês de preço sendo barateado. Para quem está procurando comprar, o barateamento do preço, e para quem está vendendo, bom, infelizmente o preço sendo barateado por alguma razão que está alheia a você neste momento. No amor, não está também uma semana muito tranquila. Aqui a gente tem a runa Issa falando também de um certo esfriamento nos relacionamentos. E para quem está procurando trabalho, olha, ou para quem está trabalhando, a gente tem aqui, eu tenho que lembrar que está espelhado, a gente tem essa runa contando-nos sobre cuidado com
cuidado com entrar em assuntos do qual vocês se conhecem pouco. Cuidado para acessar conhecimento. Cuidado para acessar conhecimento que vocês têm acesso pouco ou que vocês dominem muito pouco. Se vocês estão se valendo de um conhecimento que está muito raso, esta semana vai te desafiar muito em relação a isso e podendo gerar até uma perda de emprego. Então, se você de alguma maneira mentiu e não tem aquele conhecimento e depois não buscou aquele conhecimento, então essa semana fique atento a isto. Bom, Escorpião. Então, uma semana muito boa para Escorpião, uma semana maravilhosa, uma semana plena, uma semana transformadora para o signo de Escorpião. Signo bonito. Vamos até bons fluidos para essa semana. Apesar de que, se tiver de ser, vai ser. Mas a gente quer sempre que seja uma coisa muito boa. Então vamos para o Escorpião. Meus queridos de Escorpião, bom, também é interessante que tanto para o Líbia quanto o Escorpião a gente tem assim mesmo. A gente tem as runas invertidas também desafiadoras. Então Leão, até agora Leão, Líbia e Escorpião a gente tem umas coisas muito ruins. Ruins não, desculpa. A semana desafiadora. Ruim, esquece essa palavra. Cancela. É uma semana desafiadora. Nós temos a runa Ferro e ela está nos dizendo que é uma semana de poucos ganhos, né? Mais gastos do que ganhos. Ela também traz a ideia da gente ter algumas perdas financeiras também, devido a gastos indevidos, né? Agora gastos voltados também com o pessoal, tendo que fazer alguns processos pessoais não muito agradáveis, do tipo cair, bater, quebrar o dente, tendo que correr no dentista. Isso não é um processo agradável. Há de convir de que ter um dente quebrado por uma queda que talvez não pudesse ser evitada por uma atenção maior é preferível. Agora, tem uma coisa interessante. Esse processo de perda financeira não quer dizer que você vai ficar pobre. Significa somente que você vai ter gastos inconvenientes essa semana. Mas também me vem uma outra necessidade do investimento. Aí não é um gasto, é um investimento, né? Que observar bem as chances que vão aparecer da diminuição de valores de cursos ou de atividades, e aí sim fazer esse investimento. E aí o que pode surgir dentro de vocês é um sentimento de gasto diferente. No amor, o amor não está fácil para vocês, meus caros escorpiões. Não é uma semana muito boa, é uma semana talvez que vocês estejam tendo muita dificuldade em dar prosseguimento, em fazer com que tenha movimento o relacionamento de vocês. E também a gente vê que no trabalho, no caso do trabalho, o trabalho já vai estar mais adequado assim às suas necessidades de coisas boas, né, que a gente tem. Mas um movimento de um trabalho bastante árduo sendo feito essa semana. Eu penso que eles estão procurando empregos vão ter que suar a camisa verdadeiramente para ter esse emprego essa semana. E quem está trabalhando, eu sinto que é uma semana talvez de, não que seja verdadeira, mas uma semana de auditoria, ou seja, o chefe ou a chefe chegando e cobrando mesmo assim mais empenho e ação de todos. Então vai ser uma semana que seria aquela semana de fechamento completo, tá? Para algumas poucas pessoas eu sinto que também é o fechar do ciclo naquele trabalho, mas aí é um fechamento provocado em que sentido? Ou a mudança para um novo trabalho, ou realmente o pedido de demissão, porque não está querendo mais trabalhar naquele ramo. Capricórnio,
É uma semana boa, uma semana agradável, uma semana poderosa que nós temos para Capricórnio. Capricornianos, é uma semana sem muitas novidades, uma semana que ela acaba dando continuidade ao que você estava sentindo, percebendo e realizando na semana passada, em termos gerais, falando dessa maneira. As coisas tendem a permanecer da mesma maneira que já estavam vindo da semana passada, sendo uma continuação em muitos aspectos da semana passada. Em relação ao relacionamento, prepare-se para uma reviravolta nos acontecimentos dentro dessa semana, tá? Então fique atento, pode ser uma reviravolta positiva ou uma reviravolta desafiadora. Estou tentando evitar usar a palavra negativa, apesar de que ela não é uma palavra ruim, tá? Lembrando que os significados das palavras são sempre neutros, a gente que coloca uma conotação ruim ou boa em termos do trabalho, em termos financeiros. Redução salarial, talvez uma dificuldade de receber os dividendos necessários para vocês. Quem é autônomo tem uma dificuldade de receber e ter que abrir mão também de certos recebimentos. Então, em termos do trabalho, sinto também atrasos salariais e talvez o salário chegue menor do que você espera que chegue devido a alguns descontos diretamente em folha. E aí vem de novo alguns acordos salariais sendo feitos e a redução desses valores devidos. Aquário. Então vamos para os aquarianos, para as aquarianas, uma semana boa, uma semana poderosa, uma semana que vai trazer muita realização. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha luz. Opa. Então vamos lá. Então, o que nós temos para essa semana? Eu estou aumentando aqui minha luz. Aquarianos, aquarianas, semana boa, uma semana maravilhosa, uma semana plena. Bom, eu fiz essa cara porque às vezes as runas elas têm dois sentidos, para cima e para baixo. Vocês já viram eu mostrando esse sentido. Só que tem algumas runas que elas entram numa posição transversal. E essa posição transversal ela tem uma tendência para cima, tem uma tendência para baixo, mas ela não é lida nessa posição transversal. Então, quando acontece isso, eu tenho que ver para que lado que eu giro ela e eu tenho que sentir que lado que é esse. Bom, para vocês, tá certo. Para vocês de Aquários, nós temos aqui um momento de reflexão, uma semana mais. Espere, reflita, faça. Espere, reflita, faça. Não é para ficar parado, é para analisar antes de fazer, é para tomar um fôlego antes de fazer, entenderam? Não falei para parar, é uma semana de reflexão antes da ação. Em termos do relacionamento, está parecendo com o outro também, nós temos também reviravoltas acontecendo nos relacionamentos. Nada muito que vem com mais ênfase nesse ponto, mas sim fique atento que talvez seja um momento de guinada, talvez o relacionamento esteja quase terminando e alguns novos assuntos aparecem e vêm para vocês. No caso do trabalho e das finanças, um apoio, que a gente vê um certo apoio oculto. Então, fiquem atentos que talvez vocês sejam beneficiados por pessoas que você nem esperam que lhe possam beneficiar, tá bom? Então, é uma ajuda que vem de locais que vocês não esperem que venha. Então, por isso que vem a ideia, não faz o movimento sem antes refletir, porque talvez no momento em que você vai dar aquela carta fora,
surge uma mão e fala assim, não, espera um pouquinho, joga ainda não, pula a vez, e que aí ele pode te auxiliar. Então espere fazendo auxílio de locais inesperados. Por último, os piscianos, as piscianas. Eu falei de Sagitário? Eu não lembro se eu falei de Sagitário. Eu acho que eu não falei de Sagitário. Bom, eu vou falar de peixes. E se eu não falei de Sagitário, eu falo aqui agora. Eu acho que eu não falei. Eu saí de Escorpião e fui para Capricórnio. Isso. Então vamos lá, piscianos. Uma semana boa, uma semana poderosa, uma semana transformadora. E aí eu termino de peixes e passo para Sagitário, porque agora eu me toquei que eu não falei de Sagitário. Olha, piscianas, é muito importante segurar a ansiedade, tá? O que vocês estão esperando receber essa semana, ele deve vir mais pro final da semana. O que vocês estão esperando para essa semana só deve acontecer no final da semana. E se existem coisas, e aí eu penso eu e sinto eu, existem coisas que dependem da resposta ou do receber para acontecer em determinadas datas desta semana, talvez tenham que ter uma fala, um posicionamento, uma negociação. Então, o que vocês esperam vai chegar no final da semana. Se algo que necessita disso que chega no final da semana acontecer antes, converse, negocie, fale, tá bom? Essa é a dica principal. Relacionamentos, uma ótima semana de relacionamentos, muito fluidez, muita vazão, ir em frente, tá bom? Então, dê vazão, dê fluidez nos relacionamentos, e no trabalho é só acreditar no seu carisma pessoal, tá? E aí vem de novo a mensagem: fala, negocia, converse, para que vocês possam não ficar enrascado com isso. E por último, o que nós temos? Nós temos o quê? Sagitário. Aí eu esqueci de Sagitário de novo. Então vamos lá, Sagitário. Eu peço desculpa a vocês sagitarianos de ter esquecido o seu signo. É porque no meu entender eu já tinha falado de Sagitário, e aí eu pulei a minha colinha. Bom, eu acho que eu já entendi por que eu pulei Sagitário. Semana de Sagitário também desafiadora. A gente tem as coisas, nesse caso aqui as coisas estão acontecendo um pouco mais rápido de como elas deveriam estar acontecendo. É muito importante para vocês sagitarianas, tomarem um chá de camomila para não ter atitudes impulsivas. Nesse caso aqui não é porque as coisas estão se desenrolando rápido, mas vão ter muitos momentos de impulsividade desnecessária. Então tome cuidado somente com o excesso do pedido de ação para com vocês, e de repente vocês estarem envolvidos num processo muito acaloroso, né, um processo muito intenso, do qual vocês vão acabar se perdendo nisso. Então, atenção. Relacionamentos, já começamos a entender um pouquinho disso. Preferir a não integração no relacionamento, não está 50-50, ter que abrir mão de valores que são extremamente profundos e consolidadores dentro da sua natureza. Então toma cuidado nessa semana para que vocês não abram mão de ser quem vocês são sem uma necessidade para isso. E em termos do trabalho, indisposição,
mas essa indisposição não é desânimo, mas é uma indisposição física mesmo, uma sensação de um cansaço muito grande essa semana para a parte do trabalho, para a parte daquilo que precisa ser feito. No caso do sagitariano, eu recomendo, justamente por conta todo esse movimento, é um gasto excessivo de energia mental e emocional que vocês vão ter e está nessa indisposição ao trabalho. Então, eu recomendo para vocês, sagitarianos, tomar banho de boldo, pescoço para baixo, tá bom? Então, semana maravilhosa para todo mundo. Agradeço a paciência, fico feliz que vocês estão aqui conosco. Encaminhe esse vídeo para quem você sabe que vai fazer a diferença na sua semana. Curta. E se você quiser uma abertura para entender melhor os trâmites dessa semana, se você quiser entender melhor como está a sua vida agora, agenda aqui comigo, vamos conversar, quem sabe o mapa numerológico, ou então uma leitura de baralho cigano, ou mesmo das runas, que são esse veículo poderosíssimo que eu utilizo aqui, vão trazer as respostas para a qual você necessita. Não fica bobeando na vida, se você pode resolver as coisas de uma maneira mais fácil e assertiva. Beijo no coração e até nosso próximo encontro.